Caros, sejam bem-vindos ao canal. Hoje, vamos mergulhar num dos temas mais obscuros da história da humanidade, os homens mais assustadores que já caminharam sobre a Terra. Preparem-se para uma viagem arrepiante pelos cantos mais sombrios da alma humana, onde analisaremos a mente de tiranos, assassinos e figuras históricas que semearam o terror e a morte por onde passaram. De Vlad, o Empalador, a figuras nefastas como Hitler e Stalin, vamos explorar as suas histórias, motivações e as consequências devastadoras dos seus atos. Será que existe uma linha tênue que separa a maldade da mais pura insanidade? É o que descobriremos juntos. E já agora, se gostar da viagem, não se esqueça de deixar o seu like e subscrever o canal para não perder os próximos vídeos. Ativem as notificações para não perderem pitada. Estão preparados? Então, vamos a isto. A nossa jornada macabra começa com Vlad Treio, mais conhecido pelo nome que lhe gela o sangue nas veias, Vlad, o Empalador. Vlad governou a Valáquia, região que hoje conhecemos como Romênia, no longínquo século XV. A sua sinistra marca registrada? O empalamento, claro. Imaginem a cena dantesca, uma estaca afiada a trespassar lentamente o corpo da vítima. Uma agonia que podia durar dias. Reza a lenda que Vlad ordenava que os espetos fossem colocados em frente ao seu castelo, criando uma floresta macabra de corpos. Uns historiadores defendem que Vlad usava a crueldade como método de intimidação, enquanto outros acreditam que ele era movido por puro sadismo. Seja como for, Vlad, o Empalador, deixou uma marca indelével de terror nos anais da história, inspirando medo e repulsa até aos dias de hoje. É impossível falar dos homens mais assustadores da história sem mencionar Adolf Hitler, o líder nazi, responsável pelo genocídio de milhões durante a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto. Como um pintor austríaco fracassado ascendeu ao poder e conduziu a Alemanha a uma guerra mundial? Através de um discurso inflamado, Hitler explorou as frustrações do povo alemão. Prometendo o regresso da Alemanha à glória, instaurou um regime totalitário. O resultado? Uma das maiores tragédias humanitárias da história, o Holocausto. Uri. Imaginem um governante tão cruel, tão implacável que o seu próprio nome causa arrepios. Esse era Ivan Kawato, o czar da Rússia, mais conhecido como Ivan, o Terrível. Coroado czar aos tenros 16 anos, Ivan prometeu um futuro de grandeza e prosperidade para a Rússia. No entanto, a morte da sua amada esposa, Anastasia Romanova, parece ter despertado um lado obscuro e cruel no jovem czar. Convencido de que a nobreza russa tinha conspirado contra si, Ivan mergulhou a Rússia num reinado de terror que marcaria para sempre a história do país. A violência de Ivan, o Terrível, não conhecia limites. Torturas, execuções sumárias e massacres deixaram cicatrizes profundas na alma russa, ecoando através dos séculos. Joseph Stalin, o ditador de ferro e a sombra do comunismo. Stalin evoca imagens de campos de trabalho forçado, expurgos políticos e um regime totalitário. Nascido na Geórgia, Stalin ascendeu ao poder após a morte de Lenin. Sob seu comando, a União Soviética passou por industrialização forçada. Milhões morreram durante a coletivização forçada e nos gulags da Sibéria. Pol Pot, o pesadelo cambojano e a utopia assassina. A nossa viagem leva-nos agora ao Camboja, um país que viveu o horror inimaginável sob o jugo de ferro de Pol Pot e o Khmer Vermelho. Influenciado pelas ideias Gap Dois, maoístas, Pol Pot acreditava que a única forma de criar uma sociedade justa e igualitária era transformar o Camboja num país de camponeses, onde todos trabalhariam na agricultura. Para concretizar a sua utopia distorcida, Pol Pot esvaziou as cidades, forçando milhões de pessoas a abandonar as suas casas e a trabalhar em fazendas coletivas. Médicos, professores, engenheiros, qualquer um com formação intelectual,
era visto como inimigo do povo e eliminado sem misericórdia. O resultado foi um genocídio brutal, que vitimou cerca de 2 milhões de pessoas em apenas 4 anos. Genghis Khan, o conquistador implacável e o Império Mongol. Genghis Khan, o nome evoca imediatamente a imagem de um guerreiro implacável, líder de um exército invencível que conquistou um império colossal, que se estendia da Ásia à Europa. Nascido com o nome de Temujin, Genghis Khan teve uma infância marcada pela violência e pela perda. Unificando as tribos mongóis sob o seu comando, Genghis Khan iniciou uma série de campanhas militares que expandiram o Império Mongol a uma velocidade impressionante. Os seus exércitos, temidos pela sua disciplina e ferocidade, utilizavam táticas inovadoras para a época, como o uso da cavalaria ligeira e pesada, arqueiros a cavalo e até mesmo armas de cerco. Embora seja considerado um líder brilhante por muitos historiadores, Genghis Khan também foi responsável por massacres em massa e pela destruição completa de cidades inteiras. Londres, 1888. A névoa espessa cobria as ruas escuras de Whitechapel. Era neste cenário sombrio que agia Jack, o Estripador. A brutalidade dos assassinatos chocou a sociedade vitoriana. As vítimas, prostitutas, eram encontradas com a garganta cortada, os corpos mutilados de forma precisa. Jack atraía as suas vítimas para becos escuros, onde as matava e desaparecia na névoa. Apesar dos esforços da Scotland Yard, a sua identidade permanece um mistério até hoje. Átila, o Huno, o próprio nome semeava o terror no coração dos romanos no século V. Conhecido como o flagelo de Deus, Átila liderou os hunos, um povo nômada e guerreiro, numa série de invasões que deixaram um rastro de destruição pela Europa. Átila, que montava a cavalo desde tenra idade, era um guerreiro habilidoso e implacável. A sua fama de crueldade espalhava-se como um rastilho de pólvora, e os relatos da época descrevem massacres brutais, cidades inteiras reduzidas a cinzas e populações inteiras mortas ou escravizadas. Os hunos, sob o comando de Átila, representavam uma ameaça real ao Império Romano, já enfraquecido por lutas internas e corrupção. A Batalha dos Campos Cataláunicos, em 451 d.C., foi um dos momentos mais emblemáticos da campanha de terror de Átila na Europa. Nero, o quinto imperador romano, ficou gravado a fogo na história como um tirano cruel e megalomaníaco, responsável pelo incêndio que devastou Roma em 64 d.C. Com o tempo, tornou-se cada vez mais autoritário e paranoico. Acusado de incendiar Roma para seus projetos megalômanos, Nero se suicidou em 68 d.C., pondo fim ao seu reinado de terror. Num castelo nas montanhas dos Cárpatos, na Hungria, viveu uma das figuras mais controversas e assustadoras da história, Elizabeth Bathory, a Condessa de Sangue. Nascida numa família nobre e poderosa, Elizabeth teve uma educação privilegiada, mas cresceu num ambiente marcado pela violência e pela crueldade. Casada aos 15 anos com Ferenc Nadasdy, um nobre húngaro conhecido pela sua bravura em batalha, Elizabeth passou a viver no castelo de Chastice, onde se dedicava à administração das propriedades da família enquanto o seu marido estava em combate. Foi nesse período que começaram a circular os primeiros rumores sobre a crueldade de Elizabeth. Segundo os relatos, Elizabeth Bathory torturava e matava jovens camponesas, atraídas ao castelo com a promessa de trabalho. O seu objetivo: manter a beleza e a juventude através de banhos de sangue das suas vítimas. E então, o que acharam desta lista arrepiante? Deixem nos comentários quem vocês acham que foi o homem mais assustador da história. Mas lembrem-se que esta lista está longe de estar completa, e que existem muitos outros personagens históricos que podiam fazer parte dela. O importante é termos presente que a maldade humana não é um mito.
Ela existe e já se manifestou de formas terríveis ao longo da história. Cabe-nos a nós, como sociedade, lutarmos contra a intolerância, o ódio e a violência para que histórias como estas nunca mais se repitam. Não se esqueçam de deixar o vosso like no vídeo e subscrever o canal para mais conteúdos como este. Até a próxima!